Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Confesso que já estava com saudades. Para quem ainda não me conhece, vou me apresentar. Me chamo Viviane, estou na área de recursos humanos há mais de 12 anos, com especialização no direito do trabalho. E na verdade estamos aqui porque acreditamos que compartilhar conhecimento é uma forma de semear sabedoria. Por isso eu quero compartilhar com vocês o que eu sei um pouquinho e vamos fazer uma troca. Fica combinado assim, que vocês vão comentar, vão dizer o que estão gostando, se não estão gostando, o que querem ouvir, deixar sugestões, elogios, as críticas, para que a gente consiga cada dia mais melhorando, tá? Falaremos hoje sobre férias, então preciso que você continue aqui comigo. Você já pegou o seu caderno, a sua caneta, para anotar tudo direitinho, para não ficar com nenhuma dúvida? Pessoal, vamos falar sobre uma curiosidade antes de entrar nos artigos da CLT falando e explicando sobre férias. A palavra férias deriva, na verdade, ao plural de féria, que vem do latim, que significa dia de festa. Então, subentende-se que são vários dias de festa, entendendo-se como um descanso após atividades feitas habitualmente. Logo, é essa explicação que o dicionário e a origem da palavra nos traz. O artigo 129, o 129 da CLT, nos diz o quê? Que após 12 meses de trabalho, todo empregado terá direito a gozo a 30 dias de férias. Ok, mas existem algumas regrinhas que vão nos artigos subsequentes. O artigo 130 coloca as explicações na quais diz o seguinte: se você trabalhou, não teve falta injustificada, você vai ter direito a 30 dias. E aí tem uma escalinha dizendo o seguinte: que se você começar a faltar sem justificativa, você vai perder frações dessas férias, tá? Então aí precisa estar bem atento a que realmente seja as faltas injustificadas, aquelas que não estão previstas na CLT, que não tem realmente uma justificativa legal. De uma forma mais simples, vamos dizer o seguinte: para cada um mês de trabalho, 30 dias trabalhados, o empregado terá 2 dias e meio de férias. Mas como assim 2 dias e meio? A conta é bem simples, você pega 30 dias, divide por 12, que seria o período total, aquisitivo, para que ele tenha o gozo das férias, sem considerar nesse momento as faltas, automaticamente vai dar a divisão de 2,5. Então, para cada um mês, a cada 1/12, o empregado, o colaborador, terá direito a 2 dias e meio. Essa é a proporcionalidade. Agora eu te pergunto, você sabe quem realmente detém todo o poder para definir qual período em que o empregado vai sair de férias? Gozará essas férias? No artigo 134 diz que fica a cabo do empregador a definição do período. Então, quem define, sim, é o empregador. Entretanto, tem algumas regrinhas e que passa esse poder, esse poder sai da mão do empregador e passa para a mão do empregado. Na qual diz que é o empregado que detém o poder para definir se irá converter 1/3 das suas férias em abono pecuniário. Então, a responsabilidade do empregador é de definir o período, comunicar com 30 dias, conforme artigo da CLT, com 30 dias de antecedência, o período que o empregado sairá de férias. Entretanto, o empregado pode decidir se irá ou não a famosa venda dos 10 dias de férias. Porém, o artigo que diz sobre o abono também deixa claro que o empregado precisa comunicar o empregador com uma carta de próprio punho, com no mínimo 15 dias antes do vencimento do período aquisitivo. Se eu for pedir para o meu empregador a venda, a conversão do abono e fizer fora do período estipulado na CLT, o empregador não é obrigado a aceitar. Então tá, o que o artigo também 134 diz? Que fica a cabo do empregador definir e de comum acordo entre as partes, este período de férias, após a reforma trabalhista, poderá ser feito em 3 períodos, desde que um não seja inferior a 14 e os demais não seja inferior a 5 dias. Então, isso precisa ficar atento. Outro ponto que tem que se atentar é o que também está na CLT, o prazo para pagamento. As férias precisam ser pagas, quitadas, do período que o colaborador, o empregado vai sair, 2 dias antes,
Então, se eu saio na segunda-feira, a empresa tem que efetuar o pagamento na sexta-feira. O parágrafo 3º do artigo 134 também explica que as férias não poderão ter início com 2 dias de antecedência de finais de semana ou feriado. Então, precisa também se atentar às pessoas que têm escala 5x2, 6x1, diferente para quem trabalha em escala 12x36, porque aí não é indiferente o início, né, da data das férias em si. Porém, nas outras escalas é necessário que nós nos atentemos para que esse início não ocorra 2 dias antes do início do final de semana ou com 2 dias antes de um feriado nacional ou até mesmo municipal. O artigo 136 explica sobre a questão de colaboradores que são da mesma família, que poderão pleitear que as férias coincidam no mesmo período, desde que isso não impacte diretamente nas atividades do empregador. Outro ponto que precisa ser avaliado é que estudantes menores de 18 podem e têm o direito, na verdade, de solicitar que as férias do trabalho coincidam com as férias escolares. Isso é um direito garantido no parágrafo 3º do artigo 136. O artigo 137 prevê uma multa no caso do empregador não quitar as férias no período que nós já conversamos, que é 2 dias antes do início das férias, tá? Outra questão também que incide multa referente a um salário nominal do empregado é no caso de que, a partir do período aquisitivo, comecei a trabalhar dia 1º de janeiro de 2020, trabalhei o ano de 2020 inteiro, então no dia 31/12 de 2020 eu trabalhei 12 meses, não faltei, estou com direito a 30 dias de férias devido ao meu período aquisitivo. O empregador poderá permitir que eu saia de férias de 1 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021. Mas uma coisa que ele tem que se atentar é que os 30 dias de gozo ou os 20 dias com abono não pode ultrapassar o novo período aquisitivo. Qual que seria? Dia 1º de janeiro de 2022. Se isso ocorrer, automaticamente o empregado tem direito a uma multa nominal. Isso também está previsto na CLT. Então, sempre trabalhar com no mínimo os 30 dias de antecedência da questão do novo período aquisitivo, tá? Então, já sabemos qual o período aquisitivo, quem tem direito, quando tem direito, quem detém o poder de decidir o período de gozo dessas férias, quem detém também o direito e o poder de escolher a conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário. Nós sabemos também que, se não for respeitado o prazo de pagamento e nem o prazo para gozo dessas férias, implicará diretamente em uma multa. Outro ponto importante é a questão das horas além da jornada, as médias, que refletirão diretamente no período aquisitivo. Se dentro do período aquisitivo o colaborador realizou horas além da jornada, horas extras, adicional noturno, isso diretamente impactará no valor a receber dessas férias. Então a gente precisa se atentar a isso para que esse valor seja pago corretamente ao colaborador. Mas isso vai vir num próximo vídeo, no qual a gente vai falar sobre como calcular efetivamente as férias. Muito obrigada por você ter ficado conosco. Não esquece de compartilhar, de comentar e de dizer o que está gostando e o que não está. Até o próximo!